Olá, boa noite a todos. O Benfica ganhou 7-1 no Estádio da Luz ao Marítimo. O Benfica, para mim, fez a melhor exibição da época. Eu também não vi o jogo, infelizmente não pude ver o jogo contra o Braga, em que o Benfica ganhou 6-1. Portanto, sem ter esse jogo em conta, para mim este foi o melhor jogo da época. Isto porquê? Porque eu vi um Benfica solto, um Benfica fresco, um Benfica fisicamente muito apto, principalmente por parte de Darwin e Rafa, que estavam sempre muito levezinhos, muito soltinhos. Eu há muito tempo não vi o Benfica a jogar com esta frescura física. E acho que essa frescura física, aliada ao bom sentido tático, o bom sentido estratégico e, acima de tudo, à garra dos jogadores em campo e à vontade, fez toda a diferença e fez com que o Benfica banalizasse o Marítimo, que é uma equipa tradicionalmente difícil. O Marítimo é o 11º classificado do Campeonato Português. É uma equipa que até tem alguns jogadores com alguma qualidade e não é uma equipa qualquer. E o Benfica conseguiu, de facto, banalizar uma equipa de média dimensão do Campeonato Português, que é o Marítimo, e acabou por ganhar por 7-1, um resultado desnivelado, mas claramente justo e claramente merecido, porque só houve uma equipa em campo, que foi o Benfica. O Marítimo praticamente não apareceu no jogo, o Marítimo só apareceu no jogo após as substituições do Benfica, por volta do minuto 70, devido ao Benfica já estar a pensar no jogo contra o Porto, de quinta-feira, devido a essa situação que o Marítimo teve ali 2 ou 3 remates nessa pequena fase do jogo, porque tirando isso, Benfica, tirando essa pequena fase em que o Marítimo de facto diminuiu a desvantagem para 6-1, durante todo o resto do jogo o Benfica teve por cima e o Benfica teve sempre em cima do Marítimo, e este resultado não peca por excesso, portanto é um resultado justo e adequado àquilo que se viu durante os 90 minutos, que foi o Benfica muito superior ao Marítimo. Bom, o 11 inicial foi o 11 do costume, portanto, Vlaco Dimes, Almeida, Otamendi, Vertonghen, Gilberto, Weigl, João Mário, Grimaldo, Rafa, Yaramchuk e Darwin Nunes. Bom, o que é que eu tenho a dizer sobre este 11 inicial? É um 11 inicial que eu concordo, é um 11 inicial que parece-me que faz sentido ter continuidade. Aqui há a questão do André Almeida, que há muita gente que discute a continuidade ou não do André Almeida como titular, mas o que é facto é que o Morato é um jogador mais jovem, é um jogador fisicamente superior ao Almeida, mas há aqui uma questão, que é o Morato é um central canhoto, portanto é um central que joga bem pelo lado esquerdo da defesa. A jogar pelo lado direito já não é a mesma coisa, precisa de mais tempo de treino e precisa de ir entrando para se adaptar àquela função de defesa esquerdo pelo lado direito, na minha opinião. Mas é um excelente jogador o Morato, mas não me choca aqui a entrada do André Almeida. Portanto, concordo com o inicial. Em relação já falei como é que a equipa jogou, portanto o Benfica esteve sempre por cima, teve sempre a jogar em velocidade, o Benfica jogava muito com velocidade na bola, tinha a bola e fazia passes, não ficava ali muito tempo com os jogadores, davam dois toques e passavam, e era passes rápidos, não era aqueles passes com pouca intensidade, era aqueles passes com rapidez, com fluidez, e isso, para mim, é uma das chaves do jogo. E depois também o facto do Benfica ter sido uma equipa solidária em campo. Eu vi várias vezes o Rafa a fazer dobras aos seus companheiros. Por exemplo, o Darwin chegou a perder a bola uma ou duas vezes e o Rafa foi fazer dobras. O Rafa, que é um dos jogadores da frente de ataque. Portanto, é esta solidariedade que os jogadores do Benfica têm que foi a chave também para uma exibição muito conseguida e muito positiva por parte do Benfica. O Benfica até acabou a primeira parte a ganhar, deixa-me aqui confirmar, a ganhar por 4-0, mas podia ter acabar a ganhar eventualmente por 5 ou 6, porque o Yaramchuk acabou por perder um ou dois lances na primeira parte. O primeiro golo foi logo aos 3 minutos por Darwin. Darwin volta a marcar aos 19. Gilberto, que grande pontapé, marca aos 34 minutos. Gilberto está cada vez a evoluir mais, está cada vez a afirmar-se mais no 11 como o lateral direito do Benfica. E Rafa Silva, que foi um dos melhores jogadores, quer dizer, em todos os planos, no plano físico, no plano tático e no plano da criatividade, foi um dos jogadores mais positivos do Benfica. Rafa Silva marcou aos 48 minutos. Isto foi golos referentes à primeira parte. De referir que o João Mário também teve muito bem a armar jogo, portanto, teve muito bem também ali a gerir a posse de bola e a fazer o passe. Por exemplo, no gol do 2-0 é o João Mário que descobre o Darwin e que faz um excelente passe para o Darwin, para o Uruguai pisar. O primeiro gol do Darwin também foi uma boa jogada de entendimento entre o tridente ofensivo do Benfica, Yaramchuk, Rafa e Darwin, e também com a intervenção do Gilberto. E depois o Gilberto no 3-0 manda um míssil, uma bola completamente indefensável, quer dizer, um grande golo. Enfim,
Uma primeira parte bastante conseguida, bastante positiva do Benfica. Na segunda parte, o Benfica entrou na mesma toada ofensiva, e volta logo a marcar, logo aos 57 minutos, um golo de Yaramchuk, foi só encostar, foi servido por Rafa. O Yaramchuk já merecia o golo, porque até já tinha feito também uma assistência, mas de facto foi um golo de fácil execução. Yaramchuk voltou a falhar mais à frente, um golo de cabeça, portanto, enfim, o Yaramchuk jogou bem, mas está ali com uma clara falta de confiança. Depois o Gonçalo Ramos também, aliás, tenho que vos falar das substituições. A ver se encontro aqui um minuto das substituições. Eu acabei de vir do jogo e, portanto, estou a fazer isto assim um bocado sem ter analisado os números. Mas as substituições foram aos 66 minutos. Portanto, entrou o Tarab, entrou o Morato e entrou... Exato, foram só esses, Tarab e Morato, aos 66 minutos. Portanto, saiu o Grimaldo e saiu o João Mário. O Morato entrou para a defesa central pelo lado direito, ele é um canhoto, eu acho que ele estava um pouco inseguro, na minha opinião. As poucas vezes que o Marítimo atacou foi pelo seu lado. Também exploraram, o André Almeida depois passou para o lado, para o lateral esquerdo. Desculpem. Também exploraram muito esse lado. Exploraram muito, isto é, quando atacaram, tentaram atacar também fazendo cruzamentos a partir do lado direito do ataque do Marítimo, ou seja, pelo lado em que o André Almeida estava a defender, porque o André Almeida passou para o lateral esquerdo, com cruzamentos para o lado do Morato. Portanto, aquilo deve ter sido estratégico e, de facto, houve ali, em certa altura, uma certa hesitação ali na defensiva do Benfica. Mas o Benfica voltou a equilibrar as coisas. De repente o Tarab entrou e estava a fazer passos para trás. Eu não sei se aquilo foi indicação do treinador João Deus, te referi que o João Deus é que esteve no banco, ou se foi ideia do Tarab, porque o Tarab estava a fazer muitos passos para trás. Depois, quando o Tarab realmente começou a fazer passos para a frente, a equipa do Benfica voltou a jogar e voltou a marcar golos. Mas o Tarab entrou e começou assim a fazer muitos passos para trás e eu não apreciei essa fase inicial do Tarab. Entrou o Gonçalo Ramos também, para o lugar do Dário Nunes, isso aos 77 minutos, e entrou o Seferovic para o lugar do Yaramchuk. Te referi que o Gonçalo Ramos marcou o golo, o primeiro golo da temporada. O Seferovic marcou um golo de cabeça, uma bela cabeçada. E o Benfica acaba por ganhar. Te referi também que o Lázaro entrou porque o Gilberto saiu com uma dor na coxa, portanto, atenção, um sinal de alerta para o jogo do Dragão, para ver se conseguimos recuperar o Gilberto. E o Benfica acabou por ganhar por 7-1. Os jogadores que entraram marcaram, tanto o Gonçalo Ramos como o Seferovic, e acabaram por ter uma entrada positiva em campo. Embora as substituições, lá está. No momento em que o Benfica fez estas substituições, que não foram todas em simultâneo, houve ali uma quebra do Benfica, porque os jogadores do Benfica eventualmente já estavam a pensar no jogo contra o Porto, a equipa também estava a se adaptar aos novos jogadores e houve ali uma quebra. E o Marítimo conseguiu fazer o seu golo. Mas depois o Benfica voltou a reorganizar-se e voltou a jogar para a frente e que voltou a marcar mais 2 golos e ganhar por 7-1. De referir também que o treinador hoje foi o João Deus. O facto de estar o João Deus no banco fez com que não houvesse aquela manifestação por parte dos adeptos, aqueles assobios, e isso também provavelmente serviu para acalmar a equipa. Portanto, os adeptos não assobiem logo no início do jogo para não perturbar de certa forma. Eu sei que não estão a assobiar os jogadores, sei que estão a assobiar o treinador, mas isso acaba por também passar para os jogadores. Portanto, hoje não teve o Jorge Jesus no banco, teve o João Deus e não aconteceu essa situação dos assobios. Nos próximos jogos, se o Jorge Jesus estiver no banco ou não, nós não sabemos, parece que há algumas dúvidas se ele vai ficar ou não. Para mim, parece-me que ele vai ficar, não me parece que ele vá para o Flamengo, mas caso ele esteja no banco no próximo jogo, pelo menos durante o início do jogo, no início do jogo não assobiem, que é para não perturbar também os jogadores. Pelo menos essa é a minha opinião. Obviamente, depois no final do jogo, se as coisas não correrem bem, assobiei, obviamente que sim. Bom, isto foi assim uma análise muito em cima do joelho, mas pronto, é a minha opinião. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Se estiveram a assistir até aqui ao vídeo, independentemente de concordarem ou não, é porque o vídeo vos entreteve, portanto deixem um like e fiquem bem. E saudações benfiquistas.